Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 18 de agosto. O Ibovespa terminou o dia com queda com alta de 0,49%, um candle de definição, sombra superior, sombra inferior, mas com algumas sinalizações positivas além da alta. Foi a superação da máxima do pregão anterior, que é a quebra da sequência de máximas descendentes, e pelo gráfico de 60 minutos também gerou um movimento bem consistente para cima, apesar da última hora de pregão, que apresentou uma formação de topo com queda de 0,99%. Mas ainda assim ficou uma sinalização de iniciar um movimento de subida aqui no gráfico diário, onde o principal desafio ficaria aqui nessa região de fundo anterior, em torno de 48.700 pontos. PETR4 no pregão de hoje também apresentou candle semelhante, com queda de 1,32%, corpo pequeno aqui no meio do candle, com sombra superior e sombra inferior. Geram a sinalização de início de movimento de subida para um teste aqui na região em torno de R$ 9,50, se conseguir romper os R$ 9,20. Uma sinalização positiva aqui seria algum fundo no gráfico de 15 minutos, ou alguma sinalização mais forte, por exemplo, no gráfico de 15, ou mesmo aqui no próprio G60, fechando aqui para cima no G60 dos 9,12, que é um gap de baixo que foi testado e respeitado como resistência no pregão de hoje. E aí teria uma superação da máxima dessa hora de pregão que fechar acima de 9,12, sinalização mais positiva para Petro iniciar esse movimento aí de repique de alta, visto que sua tendência atual no curto a médio prazo é de baixa. Olhando agora para Vale 5 queda de 2,67% no pregão de hoje, perdendo a região ali dos R$ 14,10. Além disso, tendo seu menor fechamento dentro do atual contexto de baixa, principalmente no médio prazo, e com isso retomando aqui em termos de pivô de baixa, então retomando ou realinhando sua tendência de curto prazo com a tendência de médio prazo que segue apontando para baixo. Suporte agora para Vale na faixa dos 13,68. Para gerar alguma sinalização relevante para cima e até para um fechamento desse gap que ficou em aberto no pregão de hoje em 14,17 a 14,23, que agora tende a funcionar como zona de resistência, teria que voltar a fechar aí uma hora de pregão para cima de 14,05 e nova máxima na hora seguinte, para trazer alguma sinalização positiva em termos de repique de alta. Na sequência, BRFS3, Brasil Foods acionou a saída da nossa posição comprada, que a gente tinha, ao perder a mínima aí do pregão de ontem, R$ 70,42. Posição encerrada aí com perda de 1,26% e no capital total menos 0,31%. Ainda seguimos atento aí em cima de Brasil Foods. BBDC4, Bradesco, BBDC4, optei por uma nova entrada em BBDC4, apesar de não estar no momento aqui essa pancada para cima que aconteceu a partir das 13h10, esse forte candle de alta, mas no momento que cheguei a ação já estava fazendo algum recuo aqui no gráfico, optei por entrada, uma recomendação de compra na faixa dos 24,25, proporcionou entrada até um pouco mais abaixo, mas com stop, trabalhando com stop nessa operação em R$ 23,77, risco aproximado de 1,98%. O objetivo dessa operação fica em R$ 25,69, aqui um retorno aqui para cima. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí nos próximos pregões. E se ela não volta mais aqui, principalmente para baixo da mínima de ontem, que já foi o fechamento de ontem de R$ 23,81, que o stop está logo abaixo desse patamar. A outra foi a IP Marcas. IP Marcas fechou o pregão com leve alta de 0,39%. É um ativo que vem numa tendência de baixa longa, é mais uma operação aí contra tendência, risco um pouco maior. Gerou a superação da máxima do pregão anterior. A minha opção de entrada foi na hora que ela fez essa quebra aqui de sequência de topos descendentes, depois também de ter travado aqui a movimentação para baixo. Fechou em 17,90, gera uma sinalização positiva a favor da entrada, que a recomendação foi em 18,02, logo depois que rompeu essa região de 17,99. Com risco aí de 1,94%, visto que o stop está em 17,67, abaixo da mínima do pregão de hoje, objetivo em 18,72. Então seria importante fechar aí um fundo ascendente ali no G60 com nova máxima na hora seguinte, ou seja, consolidar o preço para cima dos R$ 18,00 e acelerar aqui um movimento de subida e de repique de alta de toda essa tendência de baixa aqui do gráfico diário. CCRO3 no pregão de hoje apresentou queda de 1,82%, é um ativo que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes.
A opção aqui de uma possível entrada nesse papel seria mais na formação de um fundo ascendente, tentando pegar um stop, pelo menos trabalhar com o stop mais curto possível, dependendo da forma como ela abrir o próximo pregão, uma entrada aqui um pouco acima dessa região dos R$14, com stop para baixo aqui dos R$13,91. Vamos ver como é que ela vai abrir o próximo pregão. O GPA3 confirmou hoje um pivô de baixa, queda de 1,88%. A perda da mínima de hoje aumenta a chance dessa ação ir buscar uma região aqui em torno de R$63,25, que é a mínima deste fundo aqui anterior. Essa possibilidade de venda seria mais usando a estratégia, não é a estratégia que eu costumo executar, que é a estratégia aí de rompimento. Candle de força, fechou abaixo aí do suporte, venda na perda da mínima desse candle, que foi de 63,95, com stop acima do 65,10 máxima desse candle. Projeta o risco dessa operação para baixo, ou seja, o tamanho do stop, para ter aí um primeiro objetivo para esta possível venda. A outra alternativa de venda seria o chamado pullback, o retorno do preço para o patamar de suporte que foi perdido, ali na faixa de R$ 65,30, pode trazer oportunidade de venda com a relação risco-ganho mais satisfatória. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.